dia, a paz de Deus a todas as irmãs. Hoje, depois da nossa oração na madrugada, o Senhor colocou no meu coração aquela passagem de Raabe, que fica em Josué 2. Eu vou ler até onde Deus dê a sua guia. Josué enviou 2 espias a Jericó, e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim, a espiar secretamente, dizendo: Ainda e observei a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó. E Raabe dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela o tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho de Jordão até aos vales, e fechou a porta, havendo saído os que aí iam após ele. E antes que eles dormissem, e ela subiu, e antes que eles dormissem, ela subiu, e eles sobre o telhado. Amém. Eu creio que todas as irmãs conhecem essa passagem a qual o Senhor se refere, né? Que o Senhor Josué manda, né? 2 espias àquela cidade de Jericó, né? Porque eles iam dominar aquela terra. Mas a palavra de Deus hoje não vai falar sobre Josué, vai falar sobre Raabe, sobre a escolha a qual essa mulher fez. Ela não era hebreia, né? Ela morava ali nessa cidade de Jericó, mas ela já ouvia os feitos do Senhor sobre a vida dos filhos de Israel. Ela já tinha ouvido falar sobre como o Senhor abriu o mar sobre a cabeça desse povo, né? Abriu o mar sobre as pragas do Egito. Tudo isso ela ouviu falar. Então ela conhecia o grande Deus de Israel, das notícias que ela ouvia naquela cidade, naquela época. Então ela sabia que quando aqueles homens chegassem naquela cidade de Jericó, seria, né, da vontade do Senhor. E ela sabia, ela tinha convicção que o Senhor ia dar aquela cidade na mão daqueles homens. Então ela abrigou eles na casa dela, escondeu eles até esses dias que se prosseguiram, e fez tudo quanto o Senhor colocou dentro do coração dela. Eu quero dizer nessa manhã que essa mulher, ela escutou, ela se atentou às obras do Senhor, né? Na vida daquele povo, e ela sabia que aquilo era uma oportunidade na vida dela de mudança para ela e para a família dela. E através dela saiu quem? Através da vida de Raabe, vem a descendência de Davi, do rei Davi. Davi e Jesus, né? As descendências de Davi e Jesus vêm através de Raabe, uma mulher prostituta, uma mulher a qual quantos não ignoravam, quantos não falavam mal, quantos não olhavam porque ela era impura, né? Porque hoje em dia ainda está do mesmo jeito, né? Quem é que chega numa prostituta para levar uma palavra? Poucos têm essa coragem, né? De falar com uma mulher, né? A qual a vida não está de acordo
com os parâmetros cristãos. Então, essa mulher ela teve fé num Deus que ela só ouvia, porque a cidade dela, né, era de idolatria, né? Então, o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite? Ela viu essa oportunidade de mudança, né? Quantas vezes o Senhor manda à nossa porta uma oportunidade de mudança, mas a escolha é nossa. Ela poderia ter feito o contrário. Ela poderia ter escolhido o quê? Mesmo ela sabendo tudo que o Senhor Deus de Israel fez, ela poderia ter virado as costas para esses homens. Ela poderia não ter ajudado esses homens, mas não, ela viu ali a grande oportunidade da vida dela. E quantos hoje negam ao Senhor Jesus quando o Senhor Jesus bate à sua porta? Através de uma mensagem, através de um amigo, de uma amiga, né, que vai ali pregar para aquela pessoa, e a pessoa fala assim: não, mas eu não quero isso, né? Ah, não, Jesus está pregando, esse povo louco, né? Tá pregando a volta de Jesus Cristo. Aí ele, né? Quantos anos eu escuto isso? Mas hoje nós vivemos em tempos a qual o Senhor verdadeiramente está às portas. Porque tudo que fala em Apocalipse está se cumprindo nos nossos tempos. As coisas estão cada dia mais se estreitando sobre os lares, sobre as famílias. E Raabe era uma moça que ela se preocupava com a família dela. No entanto, ela pede para esses homens: protege a mim e a minha família. E eles fazem um acordo, né? E nesse acordo ele fala que se ela voltasse atrás, eles também morreriam. Então, se ela voltasse atrás também na palavra dela, porque naquela época era a palavra que valia das pessoas, se ela voltasse atrás, eles também voltariam e ela também morreria. Porque essa vitória, essa batalha, essa cidade, ela ia ser sitiada sim, porque o Senhor ia dar na mão deles sim, indiferente do resultado da escolha que Raabe fizesse naquele momento. Então, que nessa manhã, né, através dessa campanha que nós estamos fazendo nessa semana, nesse propósito, que venham nos despertarmos para o que o Senhor quer, porque isso é uma oportunidade. Quando a Van falou naquele devocional de manhã cedo, prontamente o meu coração se alegrou, né? Eu falei assim, não, eu quero estar nesse projeto de mães espirituais, porque eu tenho visto a palavra do Senhor se cumprir e a gente tem que, as pessoas têm que estar atentas aos sinais. Quantos anos, né? Eu nasci em 78. Quantas coisas mudou? O tempo, você acorda hoje de manhã cedo, quando você vê já é 10 horas da noite e você não fez nada. E há 25 anos atrás, o tempo não corria tão rápido como hoje. Isso é a prova da vinda do Senhor Jesus. Então, que nossas escolhas sejam igual Raabe, sejam perfeitas e agradáveis aos olhos do Senhor. Que você verdadeiramente venha se aliançar com a palavra do Senhor, tirando a idolatria, tirando a prostituição, tirando o engano das nossas vidas, porque a todo momento o Senhor fala que vigiemos e sejamos prudentes, iguais às 10 virgens, né? 5 guardou o azeite e 5 não tinham azeite na botija. Então, quando o noivo vem, né, as 5 estavam prudentes, 5 tinha azeite na botija, mas 5 não tinha. E elas queriam que as outras vendessem ou emprestassem. E assim é a palavra do Senhor, né? Que nós não vamos poder emprestar o nosso galardão e a nossa salvação para ninguém. Nem para os nossos filhos, nem para os nossos cônjuges, nem para as nossas mães, nem para os nossos pais, nada.
quando o Senhor chegar para cada um de nós, né? Que nós estejamos com as nossas lamparinas atentas, assim como Raabe estava. Raabe estava atenta aos sinais. Raabe não duvidou, porque muitas das pessoas andou com Josué, com os pais de Josué, quando o Senhor levou Moisés ao Egito e tirou todo aquele povo e aquela multidão, era para eles terem feito aquele trajeto muito rápido, mas o Senhor Jesus sabia, o Deus sabia que aquele povo era um povo ingrato, que eles não tinham gratidão, que ali no meio do deserto mesmo, eles começaram a murmurar e reclamar e falar que o Egito era melhor do que aquilo lá que Moisés estava fazendo eles passarem. Então, que o Senhor, nós sejamos gratos também. Gratos, que nossa gratidão seja não só porque o Senhor Jesus fez aquilo que eu queria, né? Um mês atrás, 2 meses atrás, mas que sejamos gratos no hoje, né? Que tenhamos gratidão sempre com Deus, porque é Ele que providencia todas as coisas nas nossas vidas, né? Então, Ele quer que nós levantemos clamores, Ele quer que nós levantemos honra e glória somente a Ele. O Senhor ele não divide a glória dele. Ele não dividiu a glória dele naquele tempo, né? Que ele tirou aquele povo do Egito e depois eles queriam bezerro, né? Eles queriam um bezerro, né? Para ser adorado, porque Moisés ficou um tempo longe, né? Ali orando, buscando ao Senhor, e quando ele voltou tinha lá um bezerro de ouro e o povo adorando aquele bezerro, né? O Senhor não se agrada disso, né? Raabe estava ali no meio da idolatria, mas por esta palavra eu creio, ela não tinha idolatria dentro do coração dela, né? Então que nós tiramos a idolatria das nossas vidas, porque às vezes, eu sou cristã, mas eu adoro um pastor. Nossa, tudo que aquele pastor fala eu faço, né? Porque a gente também é cristã, a idolatria para nós é no homem. Para outros é na imagem, né? De uma escultura. Então, vigiemos, porque tudo isso rouba a presença de Deus na nossa vida. Porque quando a gente for glorificar o nosso Deus, eu vou glorificar quem? Porque a irmã fulana orou comigo e o Senhor ouviu o clamor dela. Louvado seja Deus, porque a gente tem que honrar essas pessoas assim, a gente tem que respeitar essas pessoas assim, porque a gente sabe que ela tem conexão com Cristo. Mas a gente sabe que Deus, através da vida daquela pessoa, ele nos atendeu porque ele é misericordioso, porque ele faz o que ele quer e como ele quer, né? Porque ele deixou nós, sim, como os reis e sacerdotes sobre esta terra, né? Para que oremos e clamemos a misericórdia dele. E se a gente estiver de acordo com o que ele quer, da forma como que a gente se encontra em obediência, porque ele é pai, e todo pai quer a obediência do seu filho, né? A gente não quer que nossos filhos nos obedeçam, então, primeiramente, a gente tem que obedecer a Cristo. Porque se a gente obedecer a palavra, que é a nossa mãe, né? E a Jesus, que é o nosso pai, o nosso rei, o nosso redentor, o nosso tudo, o Senhor vai operar sim milagres e maravilhas dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, aonde nós formos, né? Temos que ser mulheres diferenciadas, né? Que haja palavra de salvação, de redenção, de mudança. Porque as pessoas, tem muita gente dentro da igreja e não tem mudança. Não tem, irmãs, não tem. Não tem mudança no caráter, não tem mudança na postura, não tem mudança no lar, né? Aí que adianta, que muita gente fala assim, que adianta estar indo para a igreja? E eu vejo tudo do mesmo jeito. Infelizmente, é vergonhoso falar isso. É vergonhoso você ver os lares assim, de qualquer jeito, e o lar cristão, né? A pessoa é, tem uma postura dentro da igreja, mas dentro da sua casa é completamente outra. É uma bagunça. É como se a pessoa estivesse no mundão aí fora. Não. A gente tem que ser que nem Raabe, que Raabe nesta manhã seja o nosso exemplo, porque essa mulher ela mudou, ela não se alegrava em ser uma prostituta. Ela não se alegrava.
Eu sinto no meu coração de contar, eu vou contar rapidinho. Deus me deu uma oportunidade nessa terapia. Eu queria, eu passava ali na Estação Luz, eu moro aqui em São Paulo, e eu falava dentro do meu coração, dentro do meu íntimo, só o Senhor sabia disso. E quando o Senhor me deu essa palavra essa madrugada, eu automaticamente liguei a essa pessoa. Eu queria muito fazer terapia com uma delas, né? E eu falava, Senhor, quando eu fizer meu cartãozinho, eu vou entregar para uma delas, porque eu sei que elas necessitam. Eu sei que essas mulheres elas não estão nesse local somente pelo dinheiro. Alguma circunstância, alguma coisa aconteceu, porque agora a gente estudando, tendo conhecimento, alguma coisa aconteceu coisas ruins na vida dessas mulheres. Pois bem, irmãs, não precisou eu entregar. Uma pessoa, eu tenho uma amiga que mora em Portugal, pediu para mim fazer com o filho dela. O filho dela automaticamente pediu para mim fazer com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, quando ela me respondeu a anamnese, ela era. Então, irmãs, o que aconteceu? Ela teve a oportunidade de fazer uma terapia, ela teve a oportunidade de também, né, porque depois quando terminava a terapia, eu falava da palavra, porque essa pessoa conhecia a palavra, porém ela não quis dar continuidade. Então a escolha é de quem? Ela fez a escolha dela. Eu sei que o Senhor vai alcançar a vida dela, porque o Senhor tem promessa na vida dela. Mas se falar que o Senhor Jesus não bateu na porta dela com 2 trabalhar, é mentira. É mentira, né? Mas assim, a gente vai só até onde nós podemos ir. Não podemos avançar se a pessoa não quer. Então, que se o que a palavra mais confirma ainda? A mudança vem de cada um. Passamos pelas águas do Santo Batismo, passamos pela igreja, passamos pelos processos materiais e espirituais, mas a mudança depende de cada um de nós. Então eu quero, desculpa, deixar aqui essa mensagem que o Senhor deu nessa madrugada ao meu coração e que as irmãs tenham um excelente dia, né? Que venha muito mais mulheres, se bem que eu sei que o chamado do Senhor, até para esse propósito, as mulheres e as filhas vão ser preparação de Deus. Eu creio que quem se achegar é porque quer ver mudança, não só na área material, mas na área espiritual principalmente. Amém? Deus abençoe a cada uma nesse final de semana.